I love that song. I will go Eu amo essa música que diz: Eu irei where there are no easy roads. onde não é fácil ir, onde não há caminho fácil. And you know, I was thinking about as she was singing that song, E enquanto ela estava a cantar essa música, eu estava a pensar, that appeal for us to go, esse apelo para que nós vamos it's for all of us. é para todos nós. It doesn't matter Não importa if we're tied down with this responsibility. se nós temos esta ou aquela responsabilidade It que nos doesn't prende. matter if we have enough money in the bank, Não importa se temos dinheiro suficiente no banco, whether we're married or we're single. se somos casados ou solteiros. God has given each of us the call to go. Deus deu-nos a cada um de nós o chamado para irmos. Where we go may be different for each one of us, Ou talvez o chamado seja um pouco diferente para cada um de nós. but He's given us the call to go. Mas Ele deu-nos o chamado para irmos. If you were here last night, Se estiveram aqui ontem à noite, you know we focused on the topic of prayer and praying for the Holy Spirit. nós focámos-nos no tópico de orar e orar pelo Espírito Santo. And I talked about continuing to dare to ask for more. E eu falei sobre continuar a ousar pedir por mais. Not just being content with a filling, Não simplesmente nos contentarmos com o sentimento not just being content to be a fountain, e não apenas nos contentarmos em sermos uma fonte, but asking that He will make us a river, that His river can flow through us. mas pedir-lhe que Ele faça de nós um rio e que esse rio continue a fluir em nós. We need to continually dare to ask for Precisamos de more. continuamente ousar pedir por mais. And I had this go by on the screen, but I just wanted to bring back our attention to this quote here. Tenho isto aqui, portanto, no ecrã, mas gostava de chamar a nossa atenção para esta citação. If God were to take the Holy Spirit Se Deus fosse tomar o Espírito Santo out of our midst today, do nosso meio hoje, about 95% of what we are doing cerca de 95% daquilo que nós estamos a fazer in our churches and around, those things would continue. nas nossas igrejas e à volta, essas coisas continuariam And many of us would not even know the difference. e nós nem sequer reconheceríamos a diferença. Yet if God had taken the Holy Spirit Mas se Deus retirasse o Espírito Santo out of the early Christian community church, da primeira comunidade cristã, about 95% of what they are doing would have stopped immediately. cerca de 95% daquilo que eles estavam a fazer teria parado imediatamente. You know, what we are called to do Aquilo que nós somos chamados a fazer is impossible in our strength. é impossível pelas nossas forças. It's impossible. É impossível. What God is asking us to do as believers, O que Deus nos está a pedir que nós façamos como crentes, we don't have what we need to do. nós não temos aquilo que é necessário para fazê-lo. But the good news is, Mas as boas notícias são, He does. Ele faz, Ele sabe. And so if we allow Him to fill us, Então, se nós permitirmos que Ele nos preencha, we can do what we would not otherwise do. nós poderíamos fazer aquilo que de outra forma não conseguiríamos. I skipped over a lot of stories last night. We're not going to have time to go back and talk about those stories. Eu saltei algumas histórias ontem à noite e hoje não teremos tempo de voltar atrás e contá-las. But I do want to share a resource with you. Mas quero partilhar convosco um recurso. And you know, if you have the smartphones, you can point at the screen at the QR code and you can actually get the download for... Se tiverem, portanto, um smartphone, poderão fazer, apontar para o código QR e, portanto, ter acesso a este livro, for this resource. este recurso. Yeah, it's like a sharing book, actually. É um livro para partilhar. This is a story. It's written by a friend of mine. It's a man and his wife that we work together with a program at the General Conference. Portanto, este livro é de um amigo meu e da sua esposa. Nós trabalhamos juntos, portanto, é um programa da Conferência Geral.
And on Monday, when I share here again, I'll share more about that program. It's called Back to the Altar. E segunda-feira, quando eu voltar a falar, portanto, partilharei um pouco mais sobre este assunto, é de volta ao altar. But if you want a living testimony of somebody who's living just a beautiful, Holy Spirit-filled life, Mas se quiserem um maravilhoso testemunho de alguém que vive uma vida cheia do Espírito Santo, this is a book of 16 miracle stories. este é um livro com 16 histórias de milagres. And I'm excited to share this resource E estou muito feliz de poder partilhar este recurso, because this resource, the whole putting together of it was a complete miracle. porque realmente o ter this resource It was a miracle to write the book. foi exatamente também um milagre escrever o próprio livro. And I got to help. I got to help write the book. E, portanto, eu ajudei a escrever o livro. So it's not my story, but it's a story that you're going to be blessed to read. So that's why I share. Portanto, não é a minha história, mas é uma história que vocês serão abençoados ao lê-la. So tonight we're going to talk more about growing faith. E nós hoje vamos falar mais sobre uma fé que cresce. You know, the theme of the conference is based on Jeremiah 29:13. E o tema da conferência, portanto, é baseado, ou da nossa convenção, é baseado em Jeremias 29. And you shall seek me and find me when you search for me with some of your heart. E vocês me buscarão e me encontrarão quando o Is that the way fizerem it says? com uma parte do vosso coração. É assim que diz? No, with all of your heart. Não, diz com todo o teu coração. So we talked about prayer and excuse me, and seeking more of the Holy Spirit last night. Portanto, falámos sobre oração e sobre buscar mais o Espírito Santo ontem à noite. And today I'm going to talk about seeking to grow faith, to trust in God's word. E hoje vou falar sobre buscar, crescer na fé, baseado com confiança, portanto, na palavra de Deus. And I'm going to share just some more personal heart-to-heart testimony from my life and some of the challenges that God has walked with me through. Portanto, irei partilhar também sobre a minha caminhada com Cristo, da minha caminhada pessoal e também de algumas dificuldades, provações, portanto, pelas quais passei. But before we begin, let's pray. Mas antes de começarmos, vamos orar mais uma You can vez. kneel with me if you'd like Se to. puderem puderem ajoelhar-se comigo. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, as I look at the time right now on my watch, I realize it's already getting late. Ao olhar para o relógio, eu vejo o quão tarde já é. But Lord, we're also living in a time in Earth's history Mas, Senhor, também estamos a viver num tempo desta história, da história desta terra, when it's getting very late. onde está a ficar muito tarde. We don't have time to play around anymore. Não temos tempo para brincarmos mais. We don't have time to play church. Não temos tempo para brincar às igrejas. We don't have time to pretend that we have faith in you. Não temos tempo para fazer de conta que temos fé em Ti. We need to have real living faith in you. Precisamos de ter uma fé verdadeira e viva em Ti. So Lord, I am just pleading right now, Por isso, Senhor, eu agora suplico, as I share a message and a testimony this evening, à medida que eu vou partilhando a história e os testemunhos desta noite, that your Holy Spirit will be here, that you will take control of this meeting. que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco e que Tu tomes o controle desta Lord, nossa reunião. I'm praying, Lord, that you will be exalted, Eu oro, Senhor, para que Tu sejas exaltado, that you will be lifted up. para que Tu sejas elevado perante nós. Lord, I'm going to be very vulnerable and real with some of the things that I share this evening. Senhor, eu serei bastante vulnerável e real com aquilo que vou partilhar esta noite. And Lord, you know the hearts that are here. You know the people that need to hear this message. E, Senhor, Tu conheces os corações das pessoas que estão aqui e dos que precisam desta mensagem. So please, Lord, open our hearts, I pray. Por isso, Senhor, abre os nossos corações, eu suplico. We pray this in the precious name of Jesus. Pedimos isto no precioso nome de Jesus. Amen. Amém.
As we look at God's word, we see something over and over and over again. Ao nós olharmos para a palavra de Deus, há algo que nós vimos outra vez e outra vez e outra vez. Faith is something that is one of the most emphasized gifts in all of Scripture. A fé é um dos dons que é mais enfatizado ao longo de toda a Escritura. We see that we are supposed to walk by faith, we're supposed to live by faith. Nós vemos que nós devemos andar pela fé, viver pela fé. We carry a shield of faith. Nós carregamos um escudo da fé. We're saved by faith. Somos salvos pela fé. Everywhere, again and again and again, we see God's children are called to live by faith. Vez após vez, nós vemos que os filhos de Deus são chamados a viver pela fé. Now, I talked about the children of Israel leaving Egypt Eu falei sobre os filhos de Israel, portanto, deixarem o Egito last night and how they were called to the promised land. e como eles foram chamados para ir até a terra da promessa, But it took them 40 years in the wilderness. terra prometida, portanto, mas levou-lhes 40 anos no deserto Before they actually were able to get to the promised land. até conseguirem realmente chegar à terra prometida. The test that came to them when they came to the borders of the promised land, they were supposed to go into the promised land. O texto, portanto, que veio até eles, ou a mensagem que veio até eles, quando era suposto eles entrarem na terra prometida. Remember, the 12 spies went in and they came back out with a report. Lembram-se que os 12 espias, portanto, entraram na terra prometida e saíram, portanto, com um relatório. And 10 spies came out with a very negative report. E 10 espias voltaram com um relatório muito negativo. And only 2 spies had a positive report. E apenas 2 espias tinham algo positivo a dizer. So the negative 10 spies, they're like, no, the people are too great. They're like going to destroy us. Então os 10 diziam, não, o povo é enorme, é gigante, eles vão destruir-nos. But Caleb and Joshua were like, no, but God has brought us this far. Mas Caleb e Josué disseram, não, Deus trouxe-nos até aqui, tão longe Ele nos trouxe. He's going to help us. He's going to be with us. Ele vai ajudar-nos e Ele vai estar conosco. But who did the children of Israel listen to? Mas será que os filhos de Israel, portanto, escutaram? They listened to the 10 spies. Eles escutaram os 10 espias. And they said, no, we can't do this. E eles disseram, não, nós não vamos conseguir fazer isto. Well, I think it's interesting what happened. E é interessante o que aconteceu. So the Lord told the children of Israel, Então Deus disse aos israelitas, okay, you said you can't do this, you can't go into the promised land. ok, então vocês dizem que não conseguem fazer isto, não conseguem entrar na terra prometida, You're not going to go in. então não entrarão. Isn't it interesting Não é interessante that when they said they weren't going to go in and God said, okay, you can't go in, que quando Deus disse, ok, então se vocês não conseguem, então não vão entrar, they said, oh yes, we're going to go into the promised land. então eles disseram, não, sim, nós vamos And entrar so na they terra rallied their prometida. troops together Então eles começaram a juntar as suas tropas and they tried to go into the promised land. e tentaram entrar na terra But prometida, God was not with them. mas Deus não estava com eles. And they suffered great loss, right? E eles sofreram uma grande perda. You know, we are right now, I believe, on the edges of the promised land. E eu acredito que nós estamos agora mesmo, portanto, no limiar da terra prometida. And God is giving us a test just like He gave the children of Israel. E Deus está a dar-nos um teste, ou testar-nos tal e qual como Ele testou os filhos de Israel. And He's saying, will you trust me? E Ele está a dizer, vais confiar em mim? Will you trust my word? Vais confiar na minha palavra? Will you trust that the God who's been with you so far is going to carry you to your heavenly home? Vais confiar que o Deus que tem estado contigo até agora vai levar-te até ao teu lar celestial? You know, it's really interesting because we criticize the children of Israel for the choices that they made. É muito interessante porque nós criticamos os filhos de Israel pelas escolhas que eles fizeram. And we often say, oh, if it had been me, I would have had greater faith. E nós dizemos frequentemente, se tivesse sido eu teria tido uma fé muito maior.
But the problem is we're doing the same things. Mas o problema é que nós estamos a fazer as mesmas coisas. Even though God is taking care of us, even though He's supplying our present needs, Ainda que Deus esteja a cuidar de nós e a suprir as nossas necessidades do presente, we're looking at difficult things that are facing us, nós olhamos para as dificuldades que estamos a enfrentar and we're having panic attacks, just Então- like the children of Israel. e temos ataques de pânico tal e qual como os israelitas. Oh, I don't know how we're going to get through this, and oh, no, we can't go forward, and we're scared and we're worried. Não, como é que nós vamos suportar isto? Como é que vamos atravessar esta situação? E ficamos preocupados e assustados. And God is saying, trust me, trust my word. E Deus está a dizer, confia em mim, confia na minha I've palavra. brought you this far, I'm going to take you home. Eu trouxe até aqui, eu vou levar-te até casa. Will we trust God's word? Iremos nós confiar na palavra de Deus? As we're daring to ask for more and as we're seeking God with all of our hearts. Ao ousarmos pedir por mais e buscarmos a Deus com todo o nosso coração, I believe He's asking us to develop a faith that will stand strong. eu acredito que Ele está a pedir-nos para desenvolvermos uma fé que irá manter-se firme e This forte. evening, we're going to open our Bibles to Matthew chapter 15. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 15 And I want us to consider a story together. e quero que nós consideremos aqui uma história. Matthew chapter 15, and we're going to start with verses 20. Mateus capítulo 15 e vamos começar com os versos, Verses 22. com o verso 22. So the story is, to give the context, I'm just going to kind of summarize a little bit here. Vou aqui resumir, portanto a história fala, There's a woman from Canaan coming, and I want you to actually, before you just translate what I just said, I want you to put yourself in place of this woman that is coming to Jesus. portanto, eu quero que vocês se ponham no lugar desta mulher que vem até Jesus. I want each one of you to pretend Quero que cada um de vós façam de conta, you have a loved one in your life and they're very sick. tem alguém muito amado na nossa vida, um querido, alguém muito querido na vossa vida e essa pessoa está muito doente. And you've tried to take them to doctors here and there and all these different places, and you haven't been able to get help. E levam-no a diferentes médicos aqui e acolá e não têm conseguido encontrar ajuda. But you hear about a man, Mas ouvem falar de um homem and everyone that sees him, e todos aqueles que vão até ele he's healed. são curados. Would you not want to take your loved one Não, to see that man? não levariam o vosso querido, o vosso amado até este homem para vê-lo? Yes? Sim. Yes. So this woman has heard about Jesus, and so she's bringing her daughter to Jesus. Então esta mulher, ela ouviu falar sobre Jesus e está a trazer a sua filha And até she Jesus. knows Jesus is going to help her. E ela sabe que Jesus irá ajudá-la. So she comes, verse 22. Tanto temos aqui no verso 22. Behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to him. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: saying, have mercy on me, O Lord, son of David. Tenha misericórdia de mim, Senhor, filho de David. My daughter is severely demon-possessed. A minha filha está miseravelmente endemoniada. But he answered her not a word. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Now just think about this as if you were this woman. E pensei novamente como se fossem esta mulher. I don't like to make a scene, a public scene. Eu não gosto de fazer uma cena em público. So if this miracle worker was coming by, Então, se este homem dos milagres estivesse a passar por ali and I'm crying out, I'm desperate, please Lord, heal my daughter, please help me. e se eu estivesse a chorar e a suplicar, Senhor, por favor, cura a minha filha, ajuda-me. And if he kept walking and he ignored me, E se ele continuasse a andar e me ignorasse, I think I might be tempted to
to maybe have second thoughts about who he was. Eu talvez me sentisse tentada a pensar mais uma vez sobre quem realmente era este homem. Maybe I shouldn't be crying. Maybe he's not the miracle worker I thought he was. Talvez ele não seja o milagreiro que eu estava a pensar. Well, things get a little worse in this story E as coisas ficam ainda piores nesta because história. you see the next sentence, it says the disciples, they were hearing her crying after Jesus, Porque diz aqui, portanto, que os discípulos estavam a ouvi-la a clamar a Jesus and they said, Lord, e eles disseram: Senhor, send her away. She's crying after us. She's making a scene. manda-a embora, ela está aqui a gritar, ela está a fazer uma cena. So not only has this woman, Jesus has ignored her, Não só Jesus a ignorou, the disciples have tried to get her to go away. os discípulos tentaram que ela se fosse embora. Now let me stop again and ask, E vamos parar aqui e perguntar mais uma vez: if it was me, se fosse eu, I don't know that I would want to keep following after him. eu não sei se eu quereria continuar a segui-lo. Obviously, I'm not important. Obviamente eu não sou importante. They're trying to get rid of me. Estão a tentar livrar-se de mim. Obviously, Jesus doesn't care. He ignored me. Obviamente que Jesus não se importa, ele ignorou-me. Would you keep following after Jesus if that's how you were treated? Será que vocês continuariam a seguir atrás de Jesus? Será que era assim que vocês iam reagir? Well, in verse 24, Jesus finally says something to her. E finalmente no verso 24, Jesus diz-lhe algo, Now, I'm going to paraphrase this a little bit. e vou parafrasear aqui um pouco. And I'm going to look right here at you, and I'm going to pretend like you're this woman, okay? E eu vou olhar aqui diretamente para ti e vou fazer de conta que tu és esta mulher. And Jesus speaks to her, E Jesus fala com ela and just think how this would feel. e pensem como é que ela iria sentir-se. He says, Woman, Ela diria: "Oh, I mulher, didn't come to help you. eu não vim aqui para te ajudar. I came to help all the lost sheep of the house of Israel. Eu vim aqui para salvar todas as ovelhas perdidas de Israel." How would you feel Como é que tu te sentirias if that's what Jesus said to you? se Jesus te tivesse dito isto? Oh, Eu diria: that hurts. isso vai Would you doer. keep following after Jesus if Continuarias, that's what he said to you? continuarias a ir atrás I de Jesus didn't se come fosse to isso que ele help you. dissesse? Eu não vim aqui para I te ajudar. came to help the lost sheep of the house of Eu Israel. vim aqui para ajudar as ovelhas perdidas da casa de Israel. But you know what's so amazing to me? Mas sabem que é tão espetacular para mim? Was how this woman responded to what Jesus said. Foi como esta mulher respondeu àquilo que Jesus lhe She disse. worshiped him. Ela adorou. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. You know, so oftentimes, Sabem que muitas vezes, when we do not feel like our prayers are being answered, quando nós sentimos que as nossas orações não estão a ser we are doing respondidas, anything but worshiping Jesus. nós fazemos tudo menos adorar No, Jesus. no, no. Não. We're beginning to doubt that he's even the one that can answer our prayers. Até começamos a duvidar que Ele é aquilo que pode After all, responder às nossas he's orações. ignoring us. Porque Ele está a ignorar-nos. He's not paying attention. Ele não está a prestar atenção. Keep in mind here, he didn't say a word to her. Lembrem-se que Ele não lhe disse uma palavra. The disciples tried to send her away, Os discípulos tentaram and desviá-la. now he said, E agora Ele diz: I didn't come to help you. eu não vim aqui para te I ajudar. came to help them. Eu vim aqui para ajudar a eles. But she would not let go. Mas ela She não deixou worships ir. him. Ela adorou. Well, if that was not bad enough, E como se isso não tivesse sido mau o suficiente, look at what Jesus says next. olha para aquilo que Jesus diz a seguir. It's not good to take the children's bread and to throw it to the little dogs. Não é bom tirar o pão aos filhos e dá-lo aos cães. What did Jesus just basically call O her? que é que Jesus basicamente lhe chamou? A dog. Um cão. I shouldn't give the children's bread to the dogs. Não devemos dar o pão das crianças, dos filhos, aos cães. Would you and I keep following after Jesus Continuaríamos, eu e tu, a seguir atrás de Jesus if it seems like he ignored us? e parece que Ele nos ignorou They tried to get us to go away. e depois tentou que nós nos fôssemos embora. He said, Woman, I came to give
the bread not to you, but to the lost sheep of the house of Israel. E dizer, oh mulher, eu não vim aqui para ti, eu vim para dar àqueles, aos filhos perdidos da casa I de Israel. shouldn't give the children's bread to the dogs. E não deveria dar o pão dos filhos aos But you know what? cães. This woman's faith was not deterred, not sidetracked. Mas a fé desta mulher, ela não foi ela não desviou o foco da sua fé. And I think the reason is E eu creio que a razão é, she knew he was the only one ela sabia que ele era o único who could answer her prayer. que poderia responder à sua oração. And she says, "No, I have no other second options or third options or fourth options. E ela diz, não, eu não tenho nenhuma segunda opção, nem terceira, nem quarta. You are my Lord and Savior and you must help me. Tu és o meu Senhor e Salvador I e tu will tens que me not let ajudar. go. Eu não te deixo ir. I will not let go. Eu não te deixo Lord, ir. please help me." Senhor, por favor, ajuda-me. She didn't care what he said about her. Ela não se importou sobre aquilo que ele disse sobre ela. She wasn't thinking, "Oh yeah, well, it's true. I'm not worthy of the miracle that I'm asking for." Ela não disse, é verdade, eu não You sou know, merecedora do milagre que eu estou a pedir. Sometimes when we're praying, we think to ourselves, "Well, God answers their prayers all the time, but of course he wouldn't answer mine because I'm such a sinner." Muitas vezes quando nós oramos, nós pensamos, bom, é claro que Deus vai ouvir a oração dos outros, mas não as minhas, eu sou The tão reality pecadora. is, we're all sinners. Mas a verdade é que nós somos todos Not one of pecadores. us is worthy of the miracle that we're asking for. Nenhum de nós é merecedor do milagre que pedimos. None of us are worthy, Nenhum de nós é merecedor, but he is worthy. mas Ele é merecedor. And because of that, we can come boldly to his throne of grace. E por causa disso nós podemos vir com We ousadia ao can seu trono da ask for graça more. e podemos pedir por mais. She says in verse 27, "Yes, Lord, but even the little dogs eat the crumbs which fall from their master's table." E ela diz, sim Senhor, no verso 27, sim Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Then Jesus answered and said to her, Então Jesus disse e respondeu-lhe, "O woman, great is your faith. ó mulher, grande é a tua fé. Let it be to you as you desire." Seja isso feito para contigo como tu desejas. Isn't that amazing news? Isso não são notícias God espetaculares? answered her request, Deus respondeu ao seu pedido. and her daughter was healed from that very hour. E a sua filha foi curada naquela mesma hora. You know, do you think Jesus didn't care about that woman? Vocês acham que Jesus não se importava com aquela mulher? You know, we look at the story and it looks like, oh, this woman's kind of an annoyance. She's kind of getting in his way. Nós olhamos para esta história e pensamos, esta mulher era uma chata, uma coisa ali no seu caminho. You know, something that broke my heart when I was reading this story a few years ago. Uma coisa que realmente quebrou o meu coração quando eu estava a ler esta história há uns anos atrás. If you look at the beginning verse in verse 21, Se virmos, portanto, o verso 21, Jesus left where he was and he went to the region of Tyre and Sidon, and this is where he met this woman. Jesus estava a sair da região onde ele estava e foi até Tiro e Sidom, foi onde ele encontrou esta mulher. And then he healed her daughter. E ele depois curou a sua filha. And then in verse 29, E no verso 29, as soon as he had healed her daughter, assim que ele curou a filha dela, he left there and he went to the Sea of Galilee. ele saiu dali e foi para o mar da Galileia. And there in the Sea of Galilee, he ends up meeting and feeding, 4,000, 5,000, E lá 4,000 men and women. no mar da Galileia, portanto, ele acaba por sarar e dar de comida a 4.000 pessoas. So the point is, Portanto, o ponto da questão did you é, catch the point? apanharam o ponto da questão? Jesus went there just for her. Jesus passou por ali somente por causa dela. That woman Aquela that mulher seemed like he was ignoring que parecia que ele estava a ignorar, was so precious to era him. tão preciosa para ele. He went there to see her Ele passou por ali só para vê-la a ela, before he went to meet with those 4,000 people. antes de se ir encontrar com aquelas 4.000 pessoas. You know, you might feel ignored in your walk with God. Sabes, talvez te sintas ignorado na tua caminhada com Deus. You might feel like he's not really paying attention, Talvez sintas que ele não está realmente a prestar atenção, but you are so important to him. mas tu és tão importante para ele. He will come to help
Ele- only you. Ele virá para te ajudar só a ti. It's not just the big crowds to Jesus. Não é só as grandes multidões que importam a He Jesus. doesn't care about impressing big crowds. Ele não se importa com impressionar grandes He multidões. cares about you. Ele importa-se contigo. But he was allowing this woman to go through this test Mas ele permitiu, portanto, que esta mulher passasse por este teste because he wanted to prove her faith porque ele queria provar a fé dela. and because he wanted her testimony to prove our faith today as well. E ele queria que o seu testemunho também provasse a nossa fé hoje. Because he knew a day was coming Porque ele sabia que há um dia que vai chegar, when we would need the encouragement to hold on porque haverá um dia em que nós vamos precisar do encorajamento para nos permanecermos and say, firmes God, I will not let go except you bless me. e dizer, Senhor, eu não te vou deixar ir, a não ser que tu me God, abençoes. even when it seems like you're not answering my prayers, Senhor, ainda quando parece que tu não estás a I still responder às minhas worship orações, you. eu ainda assim eu adoro-te. I still praise you. Ainda assim eu te vou louvar. I'm not going anywhere else. Eu não vou a nenhum outro lado. There's no other options. You are my God. Não há nenhuma outra opção. And Tu és o I meu will not Deus. go anywhere E else. eu não irei a outro lugar. Will we hold on and trust God? Será que nós iremos levantar o nosso braço e confiar em Deus When it seems like he's silent. quando parece que Ele está silencioso? I want to tell you a short, funny little story. Quero contar-vos uma pequena e engraçada história. I have done, I've had a lot of amazing adventures in missions. I highly encourage you, as Enoch was sharing earlier, to get involved in missions. Eu passei por muitas aventuras interessantes em viagens missionárias, então eu encorajo-vos vivamente a fazer parte de uma viagem missionária. And a few years ago, I'm a nurse, by the way. I don't work as a nurse anymore. Alguns anos atrás, e eu sou enfermeira, não trabalho como em enfermagem, mas sim sou enfermeira. But I was working in Bangladesh. We were doing medical clinics. E eu trabalhei no Bangladesh para algumas clínicas. And I met this young man named Jacob. He was studying in the seminary to become a pastor. E eu conheci este jovem, o Jacob, e ele estava a estudar para se tornar pastor. And after I came back from Bangladesh, he had my contact and he sent me an email. E depois de eu voltar do Bangladesh, ele tinha o meu contacto e ele enviou um And he e-mail. knew I would be coming back next year to do more medical clinics in Bangladesh. E ele sabia que eu iria voltar no próximo ano para fazer mais trabalho nas And clínicas. so he said, Miss Melody, when you come back, E ele disse, Melody, quando tu voltares, can you please bring me a computer? podes trazer-me um computador? Because I need a computer for my studies. Porque eu preciso de um computador para os meus And it was a estudos. genuine need that he had. E foi um pedido genuíno. But at the time, I wasn't working very much. I was doing a lot of ministry stuff. And I was like, I don't have money to buy myself a computer. And you're asking me to buy you a computer? Mas eu não estava a trabalhar eu própria, eu estava a fazer bastante trabalho de ministério. And so I Eu told não him, tinha- Jacob, I can't buy you a computer. Eu não tinha dinheiro suficiente para mim, quanto mais comprar para ele um computador. But Eu disse, he olha, eu kept- não tenho He capacidade de kept comprar writing me computador. emails. Mas ele continuou a enviar-me e-mails. Miss Melody, when you come back to Bangladesh, can you please bring me a computer? Melody, quando tu voltares a Bangladesh, podes, por favor, And I'm like, trazer-me um Jacob, I can't computador? afford to buy you a E eu disse, computer. Oh, Jacob, por favor, eu não consigo comprar-te um And then he'd send me computador. another email. Então ele enviou mais um e-mail. And he would say, when you buy the computer, can you put these programs on it? E ele dizia, bem, olha, quando comprares o computador, podes incluir este e este programa, por And I'm favor. like, what am I going to do with this guy? E ela pensou, o que é que eu vou fazer com este rapaz? He really believes I'm going to bring him a computer. Ele realmente acredita que eu vou trazer-lhe um computador. So I'm like, Lord, help me. What should I do? Então eu disse, Senhor, ajuda-me, o que é que eu vou fazer? So I recruited some friends, Então eu recrutei alguns amigos meus and we raised the money. e nós angariámos o dinheiro. And when I went to E Bangladesh, quando eu fui ao Bangladesh, I had him a computer. eu trouxe um computador. He was so happy. Ele estava tão feliz. It was funny because not long after that, Foi engraçado, porque não muito depois he disso, wrote me another email. ele escreveu-me outro e-mail. And he said, Miss Melody, E ele disse, Melody, can you please help me buy a motorcycle? por favor ajudar-me a comprar uma moto? I said, no, E eu disse, não, you're on your own. já estás por tua conta agora. But God blessed that young man.
Mas Deus abençoou aquele He jovem. went on to become a pastor. Ele tornou-se pastor. He's a pastor now in Dhaka, in the capital of Bangladesh. E ele agora é pastor na capital That do computer Bangladesh. that I bought him lasted over 10 years. Aquele computador que eu lhe comprei durou mais de 10 anos. And just a couple years ago, I bought him another computer. He did not ask. E algum tempo atrás eu I comprei um was outro like, "How's the computador que ele computer não doing?" pediu. E eu He's like, perguntei-lhe, como "Well, está o computador? It doesn't work a lot, but still a little bit." And I said, You- I'll help you get a new one. E ele dizia assim, bem, não está muito bem, mas ainda funciona. E ele disse, bem, ok, eu vou-te ajudar a comprar outro. So why do I share that testimony? Então, por que é que eu partilho este testemunho? Because the point is, would I have done that for him if he had not kept asking? Porque o ponto da questão é, teria eu feito isto por ele se ele não tivesse continuado a pedir? No, Não, I couldn't afford to do that. eu não tinha possibilidade financeira de fazê-lo, But he believed in me. mas ele acreditou em mim. He believed that I was going to help him get this computer. Ele acreditou que eu ia conseguir ajudá-lo a ter And the aquele more time went computador. I was like, I don't want to let him down. E ao passar do tempo eu pensei, eu não vou desiludi-lo. You know, God is not like us. E Deus não é como nós. He's a good God. Ele é um bom Deus. And even more than we long to give good gifts to our children, to our friends, E ainda mais que nós que queremos dar dons e presentes aos nossos familiares, aos nossos amigos, nossos filhos, He longs to give us good gifts. Ele quer também dar-nos bons dons. I have 4 other tests of faith I'm not going to talk about in detail tonight. Tenho aqui mais alguma parte de testemunhos que eu não vou poder partilhar esta noite. But will we trust God even when it looks like He's forgotten? Mas iremos nós confiar em Deus ainda quando parece que Ele se esqueceu de nós? Will we trust God even when it seems like the natural realm, things are too powerful, the storms are too big? Será que nós vamos confiar nele mesmo quando os desastres naturais, as tempestades parecem tão maiores? Will we trust God even when it seems like He has failed? Será que nós vamos confiar em Deus ainda quando parece que Ele falhou? This is the ultimate test. Este é o último teste, portanto, o maior teste. When it seems like God has failed. O maior teste é quando parece que Deus falhou. You know, I believe that God is allowing us to go through these different trials and things in our life right now Eu acredito que agora, neste momento, Deus permite que nós passemos por diferentes provas na nossa vida as a preparation for what we're about to face. como uma preparação para aquilo que nós estamos prestes a enfrentar. You know, we're told we have a great time of trouble that's coming. É-nos dito que temos um grande tempo de provação à nossa frente And we need a faith that will not faint, e nós precisamos de uma fé que não se desmoreça, não se enfraqueça, that will cling to God and hold on even when it doesn't seem like He's que se answering. irá apegar a Deus, ainda que pareça que Ele não vai responder. Now we're going to get a little bit more to my testimony. E vamos então agora entrar um pouco mais no meu testemunho. You know, whenever I think about sharing a little bit more of my story, Cada vez que eu penso em partilhar um pouco mais da minha história, I tell people I always feel a little strange to share eu digo sempre às pessoas, eu sinto-me um pouco estranha de partilhar isto, because we've all had hard things happen in our lives. porque todos nós temos coisas difíceis a acontecer na nossa vida. But I think, well, my hard things haven't been as hard as many people's hard things have been. E eu penso, as minhas coisas difíceis não têm sido assim tão difíceis como algumas pessoas têm nas suas vidas. I think about the story that the pastor shared this morning here about the girl whose parents were murdered. Eu estou a pensar, por exemplo, na história que o pastor partilhou esta manhã da rapariga cujos pais e família foram assassinados. And her brother was murdered. O seu irmão foi assassinado. You know, we can't understand really what that would be like. Many of us can't understand. E muitos de nós não conseguiremos entender o que é que realmente isso significa. I praise the Lord for how He works even in the face of unimaginable tragedy. Eu louvo a Deus pela maneira como Ele é capaz de trabalhar ainda perante as mais inimagináveis The tragédias. things that the enemy means for evil, God can still turn to good. As coisas que o inimigo pretende que sejam para mal, Deus ainda consegue So I transformá-las praise em Him algo for bom. that. Então eu louvo por isso. So my story isn't like anything like that. Mas a minha história realmente não é nada como essa. But I'm just going to be, you know, oftentimes I think it's the quiet, silent
quiet suffering that kind of eats away at our faith, oftentimes the most. Eu penso que muitas vezes até aqueles momentos, portanto, aquelas situações silenciosas que vão comendo pouco a pouco a nossa fé. So I'm going to share a little bit more. Então vou partilhar um pouco mais. This is my parents. Estes são os meus pais. From the time I was a young girl, I have always looked up to my parents and their beautiful love story. Desde que eu era pequenina que eu olho para os meus pais e a sua bonita história de amor. They have been married 52 years now. Eles agora estão casados há 52 That was anos. from their 50th anniversary. Este foi uma fotografia do seu 50º And I aniversário. remember as a little girl thinking, you know, when I grow up, I'm going to have a love story just like theirs. E eu lembro quando eu era pequenina, eu pensava, quando eu crescer eu vou ter uma história de amor tal como a deles. And when I grow up, I'm going to be a mother E quando eu crescer eu vou ser uma of many mãe, children. vou ter muitos I filhos. wanted to have at least a dozen, maybe 12. Eu queria ter pelo menos 12. Well, Bem, there was a certain young man in our life. havia um certo jovem na nossa vida. I had grown up with this Eu tinha this man. crescido com ele também. Very good friend ever since I was a child. Um grande amigo desde que eu era pequena. And I remember when my parents, I remember when I was a teenager and my parents were talking to me. Eu lembro-me de ser uma adolescente e os meus pais falarem comigo. Because this young man, he had an older brother. Porque este jovem tinha irmão mais And velho. when I was a teenager, I won't say how young I was, but I was pretty young. Quando eu era uma adolescente, não vou dizer o quão jovem era, mas eu era bastante I jovem. liked the older brother. Eu gostava do irmão mais velho. And I was like, when I grow up, I'm going to marry him. E eu pensava, quando eu crescer eu vou casar com ele. Well, my parents, in their sweet way, E os meus pais, na sua maneira amorosa, they're like, Melody, we think when you grow up, you're going to want to marry the younger brother. nós pensamos, a Melody, quando tu cresces, And tu I'm vais like, querer casar no, com o he's mais younger novo. than me. E ela dizia, não, He was ele é 6 mais novo months que younger eu. than me. Era 6 meses mais novo do que eu. So I wasn't interested. Então eu não estava interessada nele. But time went on and time passed, Mas o tempo passou e and passou. I began to think, I think they're right. E eu comecei a pensar, eu acho que eles têm razão. I mean, they're both good guys, but the younger one, Eles são ótimos Yes. rapazes, mas o mais novo, sim. so he and I were very, very good friends, as I said. Então eu e ele, nós éramos muito bons And amigos. he would talk with me very openly E ele falava comigo muito abertamente about all the girls he was interested in. sobre outras raparigas sobre as quais ele estava interessado, nas quais And ele I estava would interessado. think to myself, E eu pensava para mim mesma, why can't you see I'm right here? por que é que não consegues ver o que eu estou exatamente aqui? The one you want to be interested is right here in front of you. Por que é que não queres estar interessado naquilo que está exatamente na tua frente? But I didn't say anything. Mas eu não disse nada, I just kept praying. continuei a orar. I was like, God, I know I'm supposed to marry him. E eu dizia, Senhor, eu sei que é suposto eu casar com My ele. parents think so. Os meus pais acham que And as sim. time went on, I found out that his parents thought so. E à medida que o tempo passava, eu descobri que os pais dele também pensavam isso. Well, I'm not going to tell you all the details of the story because, Não vos vou dar I todos have os more detalhes things da I wanna história, share. porque tenho mais coisas para vos contar. but time went on and time passed, and Mas o tempo we passou. graduated from academy. E nós terminamos o 12º. We graduated from college. I actually ended up going because of him to a certain college. Terminamos, portanto, a universidade e até fui para uma determinada universidade por causa I dele. actually ended up becoming a nurse because of him. E até me tornei enfermeira por causa dele. So my whole future was built around this man, Então, godly man, Todo good o meu man. futuro estava construído à volta deste homem de Deus, sim. And then towards the end, I think I was in my senior year at the university, Southern Adventist University. E eu penso que por volta do meu último ano de universidade, na Universidade Adventista Southern, He started dating one of my good friends. ele começou a namorar com uma das minhas grandes amigas. And I was like, oh, why didn't I see that coming? E eu pensei, por que é que eu não vi que isso ia Oh, acontecer? Lord. Oh, Senhor, They're perfect together. Of course, they're perfect together. eles são perfeitos um para o outro, claro que sim. And so I couldn't not be happy for them, but at the same time, I was like, Lord, what about me? É claro que não era possível eu não estar feliz por eles, mas eu dizia, Senhor, então e eu? Because by this time, I had been waiting and praying for him for almost 10 years. Porque neste momento eu tinha estado a orar
por ele e à espera há mais de 10 anos, almost 10 há years. quase 10 anos. So they got engaged, Então eles ficaram noivos and when they got e married, quando eles se casaram, they asked me to be in their wedding. eles pediram que eu estivesse no seu I was a casamento. bridesmaid in their wedding, Eu fui uma dama de honor no seu casamento, no casamento and I deles, supported them e eu apoiei-os, because I could see that they were a godly couple. porque eu conseguia ver que eles eram um casal espiritual. So I wasn't upset at them. Então eu não estava chateada com eles. But you know who I was upset at? Sabem com quem eu estava chateada? I was upset at God. Estava chateada com Deus. I said, God, Eu disse, Senhor, why did you let me wait and pray almost 10 years if he wasn't the one that I was supposed to marry? Senhor, porquê é que tu me deixaste esperar e orar por God, 10 anos se ele não era why? suposto aquele que eu ia casar? Porquê, Senhor? I claimed your promises, Eu clamei as tuas promessas and I've been waiting faithfully. e eu tenho estado a esperar How could you fielmente. let this happen? Como é que deixaste isto acontecer? Lord, if you're just going to do whatever you're going to do anyway, Se tu vais fazer o que queres fazer de why qualquer even maneira, read? Why even claim the porquê é promises? que ainda vou sequer reclamar as promessas? Why even pray? Porquê sequer orar? You're just going to do what you're going to do anyway. Vais fazer o que tu queres no fim? Why pray? Porquê orar? And so you know what? Então sabem que mais? I stopped praying Eu parei de orar and I stopped reading the word. e parei de ler a palavra I de said, I Deus. can't trust him. E disse, eu não posso confiar nele. He's going to do what he's going to do. Ele vai fazer aquilo que ele quer. And as I did that, of course, E claro que ao fazer isso, I began to spiral down and comecei down numa and espiral down. descendente mais e mais descendente. And before I knew it, E antes que eu me desse conta, I was in such a pit of deep, deep depression. eu estava numa profunda depressão. I did not even want to live. Eu nem sequer queria viver. I mentioned this briefly last night. Eu falei brevemente nisto ontem It à got noite. so bad for a period of time. Ficou tão mal foi tão I mal was durante even um certo thinking to período myself, que eu até pensava para mim mesma, is there a way that I could kill myself and my parents would not know it was a suicide? será que é uma maneira que eu me possa matar e os meus pais não descobrissem que tinha sido suicídio? Because my heart was broken. Porque I o meu felt like coração estava partido. My whole life, as it had been built, Toda a minha vida tinha sido construída had just shattered. e tinha sido quebrada. So during this very, very dark time, Então, durante este período bastante tenebroso, I remember one day, eu lembro-me que um dia my family had gone somewhere, a minha família tinha ido a um lugar, and it was raining outside, estava a chover lá fora and I was in a very, very bad place. e eu estava realmente muito mal. I kind of felt like I was in, what do you say, like no man's land? Like you're Yes. not on this side and you're not on this side, you're kind of in the middle. Eu sentia que eu não estava na terra de ninguém, nem de um lado nem do outro, estava mais ou menos no meio. Because I knew I didn't want to serve the enemy, Porque eu sabia que eu não queria servir o inimigo, but I knew I couldn't trust God. mas eu sabia que não So I conseguia was confiar stuck em in the Deus. middle. Então eu estava ali presa no meio. Horrible place. So it's raining, and I'm just very discouraged, and I go for a walk in the rain. Então estava a chover, eu estava muito desencorajada e eu vou para uma caminhada na chuva. And I'm crying, E eu estou a chorar and I'm thankful it's raining because it kind of hides my tears. e eu estou grata que está a chover porque está como que a esconder as minhas lágrimas. And like I said, I wasn't really praying. E eu não estava assim bem a orar. And I remember thinking in my heart, I'm sorry, you were not really praying? Or? I hadn't been praying, remember? Portanto, eu não tinha estado a orar, But I remember thinking in my heart, mas lembro-me de pensar no meu coração, God, can you still do anything in my life? Senhor, será que tu podes fazer alguma coisa ainda na minha Because vida? I mean, I'm in a really bad place. I'm skipping a lot of details for all of you, but I was in a really bad place. E eu estou aqui a passar à frente muitos detalhes, mas eu estava realmente muito em baixo. God, can you still do anything in my life? Senhor, podes ainda fazer alguma coisa na minha vida? Because I have nothing to live for. Porque eu não tenho nada pelo qual viver. I don't even want to live. I just want to die. Eu nem sequer quero viver, eu quero morrer. I was crying out just in my heart E silently. eu estava a clamar a Deus no meu coração, em silêncio. And I just love how the Lord,
hears the cry of our heart. E eu amo como Deus, como o Senhor ouve o He clamor do doesn't nosso need the coração. eloquence of words. Ele não precisa da eloquência das He hears palavras. the cry of our hearts. Ele ouve o clamor do And nosso he coração responds. e Ele responde. And when I was crying just in my heart, E quando eu estava a clamar no meu coração, remember it's raining. lembrem-se, estava a chover. The sky above me, literally the clouds parted. O céu por cima de mim, literalmente, And the as sunshine nuvens came abriram down in a big circle all around me. e veio grande raio, grandes raios de sol à volta de mim, num círculo à volta de mim. All around me it's raining. À minha volta está a chover, And I look up into the sunshine. mas eu logo olho para cima, para o brilho do And I sol, was like, Lord, does that mean yes? e eu digo, Senhor, isso significa que sim? Can you still do something with this broken life? Ainda consegues fazer alguma coisa com esta vida toda quebrada? I didn't even know if he could save me. Eu nem sequer sabia se ele me poderia salvar. I wasn't really worried about doing anything special for him. I just wondered, can you even save me? Eu nem sequer estava preocupada em fazer alguma coisa de especial para ele, mas podes aí sequer salvar-me. I don't know if any of you have ever been at the point, or maybe you're at that point right now. Não sei se alguma vez estiveram nesta situação, ou neste ponto, ou estão agora mesmo nessa situação, And you wonder if God can save you. e se pensam, será que Deus me pode salvar? Let me assure you that he can. Deixem-me assegurar-vos de que sim, Ele And pode. he is not done working with you. E Ele ainda não terminou de trabalhar em ti. You might think, well, I don't really see him in my life. I don't feel him. I just, Eu não o vejo na minha Maybe vida, I'm nem sequer o lost. sinto. Talvez eu esteja perdido, perdida. just the fact that you're even here at this meeting, Só o facto de estás aqui hoje, nesta reunião, or just the fact that you're watching online, ou só o facto que estás a assistir online, shows that the Holy Spirit is still working in your heart and He's drawing you to Himself. mostra que o Espírito Santo está ainda a trabalhar no teu coração e a He atrair-te tells us in His para Ele. Word, Ele diz-nos na sua palavra, I think it's 2 Peter 3:9, I creio think. que é a segunda de He Pedro says He's 29, long suffering towards us, not willing that any should perish, diz que Ele, portanto, sofre prolongadamente, não querendo que nenhum se perca, but that all would come to repentance. mas para que todos se venham a arrepender. So if you are here tonight, if you're listening to my words, Então, se estás aqui esta noite, estás a all ouvir you escutar need to as minhas say palavras, is, just Lord, help me. tudo o que precisas dizer é, Senhor, Our only ajuda-me. claim to His mercy, like I shared last night, is our great need. O nosso único mérito de pedir a sua misericórdia é a nossa grande necessidade. You're not too hopeless for God. Tu não estás numa situação impossível de atingir para Deus. Like I said, I'm skipping a lot of my story. E eu estou aqui, portanto, a passar à frente muitos detalhes da minha história, But if you saw where I was mas se vocês vissem onde eu estava 15, 16 years ago, há 15, 16 anos atrás, you would say there's no way Melody would be standing here today. vocês diriam, não há chance nenhuma de que a Melody estaria aqui algum dia aqui a There's no falar. way. Não existe hipótese. But you know what? The things that are impossible with us are possible with God. Mas sabem, as coisas que são impossíveis para nós And são God possíveis can com take a Deus. messed up, screwed up, tangled up life E Deus pode tomar uma vida completamente embrulhada, confusa and He can breathe new life into us and bring us back to e life. Ele pode realmente dar-nos nova vida. So that was when He began to bring His new life back into my heart. E foi nesse momento que Ele começou realmente a trazer uma nova vida para o meu coração. It wasn't an easy journey out of that pit of depression, Não foi uma caminhada fácil para sair desse fosso da depressão, but I said, okay, God, mas eu disse, ok, Senhor, I've pretty much lost it. eu perdi-me. You know, when I was younger, I era was a mais spiritual nova. leader among my classmates. Quando eu era mais nova, eu era uma líder espiritual entre os meus colegas. They would come to me for their questions or their needs, Eles vinham até mim com as suas perguntas, as suas necessidades, but now I lost it. mas agora eu estava perdida, eu estava noutro planeta. And I lived a very quiet, silent desperation. E eu vivia um desespero silencioso e discreto. And so I said, God, you're going to have to teach me all over again. Senhor, tu vais ter que me ensinar tudo de We're novo. just going to start at the beginning. Vamos começar com o início. Show me how to pray.
Mostra-me como orar. Show me how to read your word. Mostra-me como ler a tua palavra. Show me how to have a relationship with you again. Mostra como ter novamente um relacionamento contigo. Lord, help me. I don't even know where to begin. Senhor, ajuda-me porque eu nem sequer sei onde And começar. God began to do it. Então Deus começou He a fazer. began to teach me. Ele começou a ensinar-me. You know, I shared last night about how I would just open my Bible and tears would come down my face as I would read God's word. E ontem eu partilhei como eu abria a minha Bíblia e encontrava versos que me faziam chorar à medida que eu lia a palavra de Deus. And I would say, Lord, speak to me, help me, grow me. Eu dizia, Senhor, por favor, fala comigo, ajuda-me. You see, when I went through this journey Então, of depression, quando eu passei por esta fase Very de deep depression. depressão bem profunda, as I came out of that experience, à medida que eu saí, portanto, dessa experiência, I told God, eu disse a Deus, if I'm going to be a Christian, sorry, if I'm going to be a Christian, que se eu vou ser uma cristã, I want to be a real Christian. eu quero ser uma cristã de And I verdade. want a deep experience with you. E eu quero uma experiência profunda I contigo. don't want this superficial experience. Eu não quero uma experiência Teach superficial. me more. Ensina-me mais. Teach me more what it means to know you and to know your word. Ensina-me mais do que é conhecer-te e conhecer a tua palavra. And God began to do that. E Deus começou a fazer isso. And He began to heal my heart. E Ele começou a curar o meu coração. So, God blessed. I'm fast forwarding the story. Então, passando à frente na história, Deus abençoou-me. He helped me get grounded again in His word and in prayer. Ele ajudou-me a firmar-me na sua palavra e em oração. And one of the things that helped me was I got involved in missions. E uma das coisas que me ajudou foi que eu me envolvi em trabalho missionário. And as I started serving, God is healing me. E à medida que eu comecei a servir, Ele começou a curar. Well, then something exciting happened. Então algo extraordinário aconteceu. Do you want to hear what exciting happened? Querem saber o que era essa coisa interessante? I met another godly man, Eu encontrei outro homem de Deus and I was so excited. e eu estava tão feliz, We were tão working contente. together in ministry. Trabalhávamos We juntos no started this ministério. ministry, actually. We started a ministry together. Fomos nós até que começámos este ministério. Did many things together. Fizemos muitas coisas juntos. Ended up traveling with a small team and preaching and doing evangelism all over the country. E fomos viajar e partilhar a mensagem de Deus com uma pequena equipa por todo o país. And I began to say to the Lord, E eu comecei a dizer ao Senhor, thank you so much obrigada, muito that obrigada, it didn't work out with the first one. que não resultou com o primeiro. Because this one is much more the type of man that I need. Porque este homem é realmente muito mais o tipo de homem que So eu I'm preciso. praying and praying and praying. You said we I'm are- praying and praying and E eu praying. estou a orar e orar e orar. And guess what happened? E adivinha o que aconteceu? He went and married another woman. Ele foi e casou com outra It mulher. wasn't me. Não era comigo. Não era eu. And by the time that happened, I had been waiting and praying for him another 8 years. E quando isso aconteceu, eu tinha estado a esperar e a orar por ele por outros 8 anos. In case you haven't, I'm a very too much of a loyal person. No caso, não tenho notado, eu sou uma pessoa bastante leal, demasiado leal. I just knew that God was going to bring us together. Eu tinha a certeza que Deus nos ia juntar. But you know what? There was something different this time. Mas sabem, houve algo diferente desta vez. When that relationship didn't work out, Quando esse relacionamento não funcionou, God had built such a sweet relationship with me in His Word Deus tinha construído um relacionamento tão doce comigo e com a sua palavra that I did not lose my faith. que eu não perdi a minha fé. I said, okay, Lord, Eu disse, ok, Senhor, obviously I guess I was not on the right path, but thank you that now I know He's not the one for me. obviamente eu não estava no caminho certo, mas muito obrigada, porque And I agora sei que trust ele you não have era a para better mim. plan. E eu creio que tu tens confio que tens um plano You know, melhor. sometimes it seems like God closes the door, or oftentimes we all experience this. He closes the door, E às vezes parece que, e muitas vezes nós sentimos que Deus fecha uma porta and you think, oh, you know, Lord, why? e nós pensamos, mas porquê, Senhor? Let's read this quote here together. Vamos aqui ler esta citação. In the future life, Numa vida futura, the mysteries that have annoyed and disappointed us os mistérios que nos aborreceram e nos desapontaram will be made plain. vão se tornar claros. We shall see that our seemingly unanswered Vamos prayers ver que as nossas orações aparentemente não respondidas and disappointed hopes e esperanças desapontadas have been among our greatest blessings. estiveram entre as nossas maiores bênçãos.
In the future, it's going to make sense No futuro vai fazer sentido, because God's way is best. porque o caminho de Deus é melhor. Do you want to hear about part 3? Querem saber sobre a parte 3? It's late. I think we should close the É meeting and go tarde, to acho que bed. devíamos terminar a reunião e ir para casa dormir. I promise I'm not going to talk till midnight. Eu So- prometo que não vou falar muito. Time goes on, and I meet another godly man. E o tempo vai passando, e eu encontro outro homem And this de man did Deus. not waste any time. E este homem não perdeu He nenhum talked to tempo. my parents right away E ele falou com os meus pais logo, and said, of imediatamente. course, he wanted to pursue a relationship with E me. disse que queria ter um relacionamento comigo. And we prayed about it. E nós oramos sobre And I isso. felt like all these different things were lining up. E eu senti que todas estas coisas tentavam So I alinhar-se. agreed. Então eu concordei. So we started dating, Então começámos a or namorar. courtship, or whatever you want to call it. Ou um cortejo, como é que And podemos chamar. about 2 years Cortejar. went by, E 2 anos passaram and we started planning our wedding. e começámos a planear o nosso casamento. And I was excited, E eu estava muito feliz, but I was also praying very earnestly. mas também estava a orar muito And I fervorosamente. was like, Lord, Eu disse, Senhor, now I'm about to marry this agora man. eu estou a ponto de And I casar love este homem. him. I want to marry E eu him. amo, eu quero casar com ele. But I want to make sure that I'm in your will. Mas quero assegurar-me que estou a fazer a tua vontade. So if this is not the man I'm supposed to marry, please show me before I make a mistake. Então, se este não é o homem que eu devo casar, Please por show favor, me. mostra-me antes que eu faça um erro. Cometa um erro. Well, God showed us, Então, Deus mostrou-nos. and we ended up E separating nós acabamos por nos separar before we got married. antes de nos casarmos. Like I said, we were already planning our wedding. Nós já estávamos a planear I o have nosso some friends that casamento. had already bought airplane tickets to come to our wedding. Tínhamos amigos que já tinham comprado os bilhetes de avião para vir ao nosso casamento. We parted as friends, Nós separámos como and I'm not going to amigos. say more about that Não vou falar situation, mais sobre essa situação. except to say that he's happily married now A não to ser someone dizer else. que ele está felizmente casado com, felizmente com, And I praise the Lord. casado God com knew alguém best. e feliz. E eu louvo a Deus por isso. Okay, do you want to hear part 4? Querem ouvir a parte 4? Até ao You fim, know diz alguém na what? audiência. Sabem que mais? I want to know part 4 Eu too. também quero conhecer a parte 4. I don't know part 4. Eu não sei a parte 4. There's no conheço. part 4. Não há parte 4. So you know what? Então sabem que mais? I am still in the middle of the story. Eu ainda estou no meio da história. I don't know what God has for my future. Eu não sei o que é que Deus tem para o meu futuro. For many years, I've dreamed, that God was going to send a man with me and Por muitos anos eu sonhei que Deus me iria enviar we're going to do homem ministry e together nós vamos ministrar juntos and travel together. e viajar juntos. You know how hard it is as a single woman to travel all around the world by yourself? Sabem quão difícil é viajar à volta do mundo sozinho? I've prayed and hoped and prayed for many years, Eu esperei e orei por muitos anos, but I don't know what God has in my future. mas eu não sei aquilo que Deus tem para o meu futuro. But you know what? God has been so good. Mas sabem que mais Deus tem sido tão bom. He has been so good to me. Ele tem sido tão bom para mim. I have no regrets. Eu não tenho I nenhum have no arrependimento, questions. não tenho nenhumas perguntas. Now let me tell you, I was speaking, sharing some of this testimony in Romania, Estava a falar, portanto, e a partilhar este at testemunho the Adventist na Theological Institute, Roménia num Institute of? the Adventist Theological, the university there. O Instituto de Teologia So- Adventista. I wasn't sharing this testimony yet. Let me back up. I was speaking for this big open house weekend. There were 400 young people there. Portanto, havia este casa aberta, portanto, momento aberto com 400 jovens ali. And I was sharing with them my daring to ask for more testimony, challenging them to go deeper in prayer. E eu estava a partilhar com eles este tema de ousar pedir por mais e a dizer-lhes a desafiá-los para irem mais fundo. And I'm preaching my heart out to all these young people, E eu estou aqui a dar todo o meu coração a estes jovens, telling them we serve a great God. He wants to hear and answer your a prayers. pregar que nós servimos um grande Deus que quer ouvir e responder às nossas orações. And they're kind of listening, E eles estão como and que they're on their escutar, phones. e estão no telefone.
They're talking with one estão a another. falar uns com os outros. And I went back to my room that night. E eu voltei para o meu quarto naquela And I noite. said, E God, eu disse, Senhor, how am I supposed to reach these young people? como é que é possível, é suposto They're eu not chegar a paying estes attention jovens? to what I'm trying to share. Eles nem sequer estão a prestar atenção I àquilo que eu wish estou a someone dizer. had told me when I was young the daring to ask for more message. Quem me dera que quando eu era jovem alguém me tivesse They're not dito listening. que eu posso ousar pedir por mais, mas eles nem sequer estão a escutar. I said, God, I'm not going to sleep until you tell me what to tell these young people. E eu disse, Senhor, eu não vou dormir até tu me dizeres o que é que eu preciso de partilhar com estes jovens. So that night I got on my knees Então nessa noite eu ajoelhei-me, and I opened my Bible abri a minha Bíblia and I started going through the promises. God, I'm not going to go to sleep until you tell me what I'm going to tell these young e people. eu comecei a rever as promessas e eu disse, Senhor, eu não vou dormir até que tu me digas o que eu devo dizer a estes jovens. I stayed awake all night praying. E eu fiquei toda a noite acordada a orar. Remember, I had a full speaking schedule the whole Sabbath. I have to speak 3-4 times. E lembrem-se que no sábado eu tinha que falar 3-4 vezes, tinha o horário cheio com momentos Early de in the pregação. morning, God gave me the answer, about 4:30 in the morning. E às 4h30 da manhã, Deus deu uma resposta. He said, Melody, you have been traveling around the world telling people to dare to ask for more. E disse, Melody tem estado a viajar à volta do mundo, a dizer às pessoas que ousem pedir por mais, And telling them I'm a great God and to pray. a dizer-lhes que eu sou um grande Deus e que And eles he says, orem. this is good, Isso é bom, but you need to share with the young people mas tu precisas de partilhar com os jovens about the 25 years sobre os 25 anos that I have said no em to que your eu tenho prayer. dito não às tuas orações. And share with them about my goodness E partilha com eles acerca da minha bondade and how I'm faithful, e como eu sou fiel. even in the middle of the story. Sorry, even if? Middle of the story, even in the middle of the story. Ainda no meio da história. Even when you don't know the end of the story, you don't know what's going to happen. Ainda quando tu não sabes o fim da história, tu não sabes o que vai But acontecer. share how I've been good to you Mas partilha como eu tenho sido and bom about para the ti. relationship that you have with me because of this experience, because of this thorn. E do relacionamento que tu tens comigo por causa desta experiência, por causa deste espinho. I said, God, I can't share this story. E eu disse, Senhor, mas eu não posso partilhar esta Someday, história. Um dia, when I have a husband quando eu tiver um marido and he's here, e quando ele estiver aqui, then I'll tell them. então eu vou-lhes dizer, I'll tell them the story. eu vou contar-lhes esta história. God says, no, E o Senhor disse, não, I want you to testify now eu quero que tu dês testemunho in the agora, middle of the story. a meio da história. So that next morning, with tears in my eyes, Então, realmente, na próxima manhã eu estava com lágrimas for the nos meus olhos first time, e pela primeira vez I shared a little portion of this testimony. eu partilhei uma pequena porção deste testemunho. Of course, they were all like, Então eles estavam todos Listening. a ouvir could not believe. e não podiam acreditar. And God changed that whole weekend. E Deus transformou todo aquele fim de semana. After that experience, I went to the Philippines, Depois dessa experiência, fui para as Filipinas and I was speaking to a large group there. e estava a falar para um grande grupo And I shared my testimony again. e partilhei mais uma vez o meu testemunho. And after I shared my E testimony, depois de partilhar o meu this testemunho, young man, probably 16 years old, este jovem, provavelmente com 16 anos, he came up to me ele veio ter comigo and he gave me a little note. e ele deu-me uma pequena nota. And this is what the note E said. era o que dizia a nota. É Miss isto. Melody, Melody, God said no to you Deus disse não a ti so that he could say yes to us, para que ele pudesse dizer sim a nós, so that you could come and teach us how to have a relationship with Jesus. para que tu pudesses vir e ensinar-nos como ter um relacionamento com Jesus. You know, when I read this note, I just cried. E quando eu li esta nota, eu And I simplesmente said, chorei. Lord, that's enough. E eu disse, Senhor, já chega. You can say no Tu podes dizer não to my personal prayers à minha oração pessoal the rest of my life pelo resto da minha vida. if that means there's more people in Sim. the kingdom as a result. Se isso significa que há mais pessoas no teu reino If como you want resultado to be disso, glorified in my life as a single, e se tu queres ser glorificado na minha vida como That's okay. solteira, tudo bem, because God is good. porque Deus é bom. You know, I'm going to wrap things up here in just a few moments. Vamos terminar aqui dentro de momentos.
I'll share just a couple more things briefly. Vou partilhar As mais I look algumas back at my coisas. life, Ao olhar para trás, para a minha vida, it's been actually over 30 years now já passou mais de 30 anos that I've been waiting and praying. que eu tenho estado à espera Now, when e a I orar. say that, E quando eu digo isto, let me say this. deixem-me dizer-vos, I'm not 30 years old eu não tenho 30 anos, because I did not start praying and waiting for my future husband until I was 17 years old. porque eu não comecei a esperar e a orar pelo meu futuro esposo até que eu tivesse 17 anos. So you do the math, Então façam a matemática, but façam as I'm not contas. 30 years old. Mas eu não tenho 30. But I look back on my life Mas eu olho para trás, para a minha and I'm vida, so thankful e estou tão grata, as I look back porque ao olhar para that trás, God did not answer those prayers that I prayed when I was back in a teenager and in my 20s. se Deus não respondeu àquelas orações que eu fiz quando era I'm adolescente, so nos meus 20, thankful. eu estou tão grata. I don't know what He has in my future. Eu não sei o que Ele tem para o meu futuro, Of course, I still have my dreams. ainda tenho os meus sonhos, And I tell God, e eu digo a Deus, I said, you know, you said it's not good for man to be alone. tu disseste ao homem que não é bom que ele esteja só. It sure isn't good for a woman to be alone. Certamente não é bom para as mulheres estarem I tell sós. God, you know, you said 2 by 2, 2's better than 1. Tu disseste 2 a 2, 2 é melhor do que 1. One time I was having a conversation with Jesus, Uma vez eu estava a conversar of com course, Jesus just in my heart. e a derramar o meu And I said, coração. Lord, E eu disse, I Senhor, need a husband. eu preciso de um marido. And He says, am I not better than 10,000 E ele husbands? disse, não sou eu melhor do que 10.000 maridos? And I said, yes, but I didn't want 10,000. I only wanted E eu one. disse, pois, mas eu não quero 10.000, só quero um. So God and I have these Então conversations Deus e eu temos estas sometimes. conversas às vezes, But I would not trade the life that God has given me. mas eu não trocaria a I vida would que Deus not me tem trade. dado. You know the whole daring to ask for more story. Some of you have read my book, Daring to Ask for More. Sabem que uma parte da história, portanto, do ousar pedir por mais, alguns de vocês já That leram. book would have never been written Esse livro nunca teria sido escrito if God had answered my prayers many years ago. se Deus não tivesse But it's respondido às minhas because orações há uns anos atrás. of the hardship and the quiet, silent pain year after year after year. Mas é por causa dessas dificuldades, desse sofrimento silencioso, That God has taken me deeper in my walk with Him. é por causa disso que Deus me levou mais And I'm like, profundamente na minha I'm caminhada com going to Ele. trust you, Lord. No matter what, I'm going to trust you. E eu digo, não importa o que, eu irei confiar em Ti, Senhor. So I'm not a wife. Então eu não sou uma I'm not esposa, a mother. eu não sou uma mãe, But I am an auntie. mas eu sou tia. I have 8 nieces and nephews now. Eu tenho 8 sobrinhos e sobrinhas neste momento. There's 6 in the picture. Ali nesta fotografia estão There's been 6. 2 more born in 2 the mais last few nasceram months. nos últimos meses. 8. This is my family, Esta é a minha família, my parents. os meus pais. You know, I share this message with all of you tonight, and I'm taking a little bit longer to share Eu this partilho esta mensagem com todos vós e estou a tomar um pouco mais de because I tempo. know that we're all going through trials and struggles in some way. Porque eu sei que todos nós estamos a passar por alguma luta e dificuldade de alguma maneira. We're all going through it. Nós estamos todos a My passar por family's isso. going through it. Minha família está a passar My por isso. mom is dealing with lung cancer right now. A minha mãe está a passar, portanto está com I did not cancro think de she would still be pulmão. alive. Eu não pensei que ela ainda estivesse viva. When I was invited to come and speak at this conference many months ago, Quando há muitos meses atrás me I convidaram para thought vir para I este might have congresso, to cancel because of my mother, eu pensei talvez eu vá ter que cancelar por causa da minha mãe, because of her health. por causa da sua saúde. We are all going through the trials. Todos nós estamos a passar por provações. Just like a few months ago, I went to England, Tal como há uns meses atrás eu fui à and we flew in the Inglaterra airplane actually over the top of a hurricane. e nós, portanto, viajámos neste voo e passámos por cima de um furacão. And the airplane was just bouncing all over, and I wanted to get out of the airplane. E o avião estava, portanto, a tremer por todos os lados. Eu queria sair daquele avião. But it's not a good idea to get out of the airplane. Mas não é boa ideia sair We do need to avião. stay in. Precisamos de ficar And dentro the same dele. thing with us. E é a mesma coisa connosco. We need to stay in the plane. Nós precisamos de ficar dentro do avião. You know, the story that has helped me more than any story is the fiery furnace story. Se há a história que mais me tem ajudado Daniel's 3 friends, é a história da fornalha ardente e dos they três faced the fiery amigos de furnace. Daniel.
And they told King Nebuchadnezzar he's threatening to throw them into the fire. E eles dizem ao rei que está a ameaçar mandá-los para dentro da fornalha. And they said, Eles disseram: we serve the God who is able to deliver us from your fiery furnace. nós servimos um Deus que é capaz de nos livrar da tua And he fornalha. will deliver us out of your hands. E Ele pode livrar-nos das tuas mãos. But even if he doesn't, Mas mesmo que Ele não o faça, we will not bow down. nós não nos curvaremos. And that is our prayer today. E essa é a nossa oração We hoje. will not bow down. Nós não nos curvaremos. So, behind every testimony, Portanto, por trás de cada testemunho, you heard the pastor share this morning. até aquele que o pastor You know, partilhou we esta tend to manhã, look at people and think, oh, I wish I had a story like theirs. e às vezes nós tendemos a olhar para as pessoas e pensar, quem me dera But ter uma história behind como a every dele ou dela. testimony, there's a backstory. Mas por trás de cada testemunho há a história. We look at the História great por men and trás. women through the Bible of faith. They all had backstories. E nós olhamos para a Bíblia e todos eles tinham uma história por detrás. Will we hold on to God? Will we trust Him Será que nós nos vamos segurar a Deus e vamos confiar even when we nele, don't understand? mesmo quando não compreendemos? I'm going to share one more quote here. Before I do, Vou partilhar mais uma citação e antes de fazê-lo, I'm working on a third book. estou a trabalhar num terceiro It's going to livro. be released this coming summer. Vai ser, portanto, lançado neste próximo It's verão. talking about the things I'm talking about tonight. Fala sobre aquilo que tenho falado aqui How esta do we noite. trust God Como é que nós confiamos em Deus, even when He doesn't answer our mesmo quando Ele prayers? não responde às nossas The orações. book is called My Single Joy. O livro é chamado A Minha Alegria, minha única alegria, minha alegria como solteira, tem Finding duplo peace, sentido. finding peace and purpose in the midst of suffering. Encontrando, portanto, paz e propósito no meio daquilo que é So I'm sofrimento going e to end difícil. with these quotes. Portanto, vou terminar com estas citações. We all have why questions. Todos nós temos os porquês. All that has perplexed us in the providences of God Tudo aquilo que nos tem tornado perplexos nas providências de Deus, will in the world to come be made plain. no mundo que está para vir, portanto, ficará claro. The things hard to be understood As coisas difíceis de compreender will then find explanation. encontrarão nesse momento a explicação. The mysteries of grace will unfold before us. Os mistérios da graça irão desenrolar-se perante nós, Where our finite minds discovered only confusion and broken promises, onde as nossas mentes finitas encontraram apenas confusão e promessas quebradas, we shall see the most perfect and beautiful harmony. nós veremos a mais perfeita e bonita harmonia. We shall know that infinite love Nós saberemos que o amor infinito ordered the experiences that seemed most trying. ordenou as experiências que pareceram as mais difíceis, As we realize the tender care, probantes. Ao nós apercebermos do nosso, the tender care of o Him nosso cuidadoso amor do nosso Deus, who makes all things work together for our good, que faz com que todas as coisas trabalhem para o nosso bem, we shall rejoice with joy unspeakable nós vamos rejubilar-nos com alegria and indescritível full of glory. e cheios de glória. God never Cheio de leads His glória. children. God never? God never leads His children Deus nunca guia os seus filhos otherwise de outra forma than they would choose to be led. do que eles escolheriam ser guiados If they could see the end from the beginning se eles pudessem ver o fim desde o and princípio discern the glory of the purpose e discernissem a glória do propósito de Deus, which they are fulfilling o qual eles estão a cumprir as co-workers with Him. como co-trabalhadores com Deus. Of all the gifts that heaven can bestow, De todos os dons que o céu nos pode dar, fellowship with Christ and His sufferings o companheirismo com Cristo e com os seus sofrimentos is the most weighty trust. é o mais aquilo que nos é confiado com mais peso, portanto, confiado com mais peso e com a maior honra And the highest honor. e a maior honra. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Nosso querido Pai, I don't know the heartaches or the struggles of those that are in this room, eu não sei as dores ou as lutas daqueles que estão aqui nesta sala,
But Lord, I just pray that you would give us a faith Mas, Senhor, eu oro para que tu nos dês uma fé, that no matter what we're facing, que não importa aquilo que nós estamos a enfrentar, that no matter what we face in the future, que não importa aquilo que nós enfrentemos no futuro, Lord, that first off we would recognize that you are love. que primeiramente nós reconheçamos que tu And és yes, amor. bad things happen, E sim, más coisas acontecem, but you can still take those bad things and turn them to good. mas tu ainda podes tomar essas coisas más e torná-las em algo bom. Lord, give us a faith to trust you, Senhor, dá-nos fé para confiar em even ti, through the fire, ainda que seja ao longo do fogo, pelo and to fogo, hold on, e que nós possamos no matter the cost, permanecer firmes, não importa o custo, Lord, not to let go of who you are, que não nos esqueçamos de quem tu és, because you are good, porque tu és bom, even when life isn't good, mesmo quando a vida não é boa, and we can trust e you. nós podemos confiar em ti. Lord, give us this faith, we pray. Senhor, dá-nos esta fé, nós pedimos, In Jesus' name, no nome de Jesus. amen. Amém.